Pediu para jogar o link lá no grupo do WhatsApp. Eu estou falando com ele aqui no grupo, professora. Ah, tá. Tá? Ótimo, ótimo. Gente, a aula já está sendo gravada, então vamos começar a aula, tá? Hoje nós seguimos o plano 8 e o plano 9. O plano 8, recursos suplementares, aspectos socioculturais e o texto. Então, como eu disse antes, esse é um tema bem gostoso, bem tranquilo de se trabalhar, porque vamos ver o que são esses recursos suplementares. Então, recursos suplementares têm essa relação entre texto e esses recursos. Aula passada, se não me engano, eu falei sobre marcas tipográficas. Quem se lembra o que eram as marcas tipográficas em um texto? Quem pode me falar que lembra aí? Quando eu negrito, sublinho, coloco, sei lá, títulos, a divisão do texto, algum tipo de figura, sei lá, tabela, quadro, gráfico. Ó, a Marcelina gravou direitinho. Certinho, Marcelina. Parabéns. Tem memória boa, hein, Marcelina? Gente, eu falei para vocês que marcas tipográficas era exatamente isso que a Marcelina falou. São palavras em negrito, palavras em maiúscula, palavras sublinhadas, palavras entre aspas, em itálico, números, gráficos, tabelas, figuras e imagens, certo? Essas são as marcas tipográficas. O nome para marcas tipográficas também pode ser recursos suplementares. O que é isso? Que dá suplemento, que é um recurso a mais, além do texto corrido. Então, por exemplo, quando a gente vê um texto corrido sem nenhuma marca tipográfica, nós precisamos buscar eu estou vendo o chat do Henrique aqui. Nós precisamos buscar as palavras-chave, né? Então, dentro de um texto, antes mesmo de lermos esse texto, nós temos que observar se o texto aponta alguma marca tipográfica, né? Porque se o texto aponta, é porque o autor colocou ali de propósito, tá? Está de propósito ali essa marca tipográfica, porque o normal de um texto é que ele seja corrido. Daí o autor, para chamar a atenção do leitor, ele coloca uma imagem, um gráfico, uma tabela, ele coloca em negrito, ele sublinha. Então, são formas de chamar a atenção do leitor, tá? Mas isso não é obrigatório quando você escreve o texto. O normal é que a gente escreva o texto corrido, sem marcas tipográficas. Isso é o normal. Mas, quando é um texto acadêmico, um texto escolar, né, um texto que vai didático, daí a gente usa mais esses recursos suplementares. Então, vamos ver um pouco sobre essa relação entre texto e recursos suplementares. Ao ler um texto, espera-se que o leitor seja capaz de construir uma interpretação. Alguns mecanismos podem funcionar como facilitadores ou aprofundadores da interpretação. Entre alguns estão os recursos complementares, que contribuem trazendo informações que permitem a visualização do que se lê de outra maneira ou aprofundam o que está escrito. Na produção de um texto, isso é possível através do uso de gráficos, tabelas, desenhos, fotos, quadros, entre outros, tá?
Então, só repetindo, pessoal que entrou depois, esses recursos suplementares são o que nós chamamos, nas estratégias de leitura, de marcas tipográficas, e essas marcas tipográficas servem como um adendo, como um plus, como um adicional para o leitor, na verdade, para chamar a atenção do leitor a certas informações. Por isso, gente, quando vocês fizerem provas, fizerem concursos, vocês prestem muita atenção nessas marcas tipográficas, ou esses recursos suplementares, porque provavelmente a resposta estará ali. É por isso que o autor ele já direciona a atenção para esses recursos suplementares. E aí podemos encontrar nos textos uma variedade de elementos não verbais. Nós já vimos, 3 aulas anteriores, os textos verbais, não verbais e textos mistos. Os textos verbais são aqueles que têm o verbo, ou seja, a palavra tem escrita, existe palavra no texto. Os não verbais, não verbo, ou seja, não tem palavra no texto, apenas imagem, números ou gráficos, não tem palavra escrita. E temos o texto misto, que tem palavras e imagens. Tá? Isso nós já vimos nas aulas anteriores. Então, nós podemos encontrar essa variedade de elementos não verbais capazes de nos fornecer informações valiosas sobre o significado global dos mesmos. Então, nós temos as conhecidas marcas tipográficas, que podem ser os números, símbolos, caracteres especiais, que são palavras em negrito, em itálico. Que palavras que eu coloco em itálico no texto? São apenas as palavras estrangeiras, palavras em latim, palavras em inglês, palavras em outro idioma, eu coloco itálico no texto, tá? Caixa alta. Tem que tomar cuidado com caixa alta, que é a letra maiúscula, porque a caixa alta, ela denota agressividade, nervosismo. Então, se eu mandar um e-mail ou um WhatsApp para vocês todo em caixa alta, mostra o quê? Que o autor, a pessoa, no caso eu, estou nervosa, né? Estou chamando atenção, estou brigando. Então, tem que tomar muito cuidado com a questão da caixa alta, tá? A caixa alta em textos, ela não é muito utilizada por conta dessa denotação de agressividade ou de nervosismo. A divisão do texto em títulos e subtítulos. É muito importante você se atentar ao tipo de texto, né? Nós falamos um pouco sobre tipos textuais, que são aquelas textos, por exemplo, argumentativo, descritivo, injuntivo, narrativo, dissertativo, mas esse é o tipo textual. Enquanto em gêneros textuais, nós vimos na aula passada que são milhares, são mais de 3.000 gêneros textuais. Então, nós precisamos conhecer o tipo do texto para que estamos lendo, né? Isso facilita esse tipo textual, ou a divisão do texto, facilita na compreensão. Gráficos e tabelas sempre devem ser observados, analisados. Quem é da área de humanas, né? Por exemplo, eu sou da área de humanas, quem é da área de humanas tem recusa, né? Não gosta muito de gráfico e tabela, não. Então, eles meio que deixam de lado automaticamente. As pessoas da área de humanas não gostam muito de analisar os gráficos e tabelas, porque não sabe, porque não entende, porque tem dificuldade. Mas, se o autor colocou um
gráfico, uma tabela ali, precisa necessariamente observar, né, os dados, fazer essa análise dos dados, para poder compreender o texto. Então, não ignorem os gráficos e as tabelas. E as fotografias, desenhos e outras ilustrações também estão ali de propósito. Eu não sei se vocês sabem, mas quando uma pessoa escreve um livro, a pessoa escreve o livro, daí ela manda para uma segunda pessoa fazer os desenhos, produzir os desenhos, e os desenhos são de acordo com a mensagem, tá? Então, observem os desenhos, eles também vão te dar uma informação adicional sobre a mensagem daquela página ou do texto. Alguém tem alguma pergunta? Tudo bem? Estão ouvindo bem? Tudo Então, bem, vamos lá. professor. Tá. Agora, eu quero que vocês me falem o que é esse texto? Apesar de estar em outro idioma, vocês conseguem identificar pelos recursos visuais? Clara? É um rótulo. É o quê, Clara? Rótulo de refrigerante? Rótulo de refrigerante. Basicamente, qual refrigerante? Coca-Cola. Coca-Cola. Vocês concordam com a Clara? Não. O povo está quieto hoje, né, Clara? Marcelina, você concorda com a Clara? A Marcelina... Eu respondi pelo chat, mas eu concordo, com certeza. Pessoal, é que quando eu abro o chat, que é o chat, né? Quando eu abro, some minha tela todinha aqui. Então, eu estou evitando abrir o chat durante a aula. Eu vou abrir só depois, tá? A Marcelina concorda, né, com a Clara, que é um rótulo de refrigerante, especificamente da Coca-Cola. Gente, eu nem sei em que idioma está escrito isso, mas só para vocês entenderem que os recursos visuais, eles nos auxiliam à compreensão. Podem estar em qualquer idioma, né? Pode estar em russo, em chinês, japonês, sei lá, em qualquer idioma. Nós conseguimos entender o que é aquilo por conta desses recursos visuais, como chama o título da aula hoje, dos recursos suplementares. Então, vamos ao próximo. Temos ali travou aqui. Bom, só um pouquinho que travou. Se ficar apertando, ele dispara lá para frente. No próximo texto, também o próximo texto também mostra, né? Eu trouxe várias imagens para vocês hoje, talvez seja isso que trava, sobre os recursos visuais. Bom, se travar aqui, aí vocês abrem aí os slides de vocês para acompanhar a aula. Não quer ir para frente nem para trás. Leandro tá assumindo o controle aí, Leandro. Aí você tirou o slide de vez, né? Que bonito, hein, Leandro?
Pessoal, bom, já que tirou o slide de vez aqui, eu vou ter que colocar de novo. Não mexe no slide não, porque é que ele trava mesmo. Aí sai, eu tenho que abrir tudo de novo, tá? E aparece aqui para mim quem que está mexendo. Bom, aí nos recursos visuais, só para você entender, eles auxiliam na compreensão. Se tiver em hebraico, se tiver em outro idioma, você consegue, igual mesmo a estrutura de bolo, né? Esse gênero textual do bolo. Você consegue, mesmo que seja em outro idioma, perceber que é uma receita de bolo por conta do estilo, né, do texto, do tipo, do estilo que ele foi escrito. Então, o que nós precisamos observar, pelo menos na área jurídica, é essa questão do estilo, do modelo de texto. Vocês têm aí modelos de textos, né, jurídicos. Eu comentei com vocês que na internet tem modelos de petições, já tem os modelos lá. Se você colocar modelo de petição no Google, vai aparecer vários modelos. Daí, o que o advogado faz? Pega o modelo, digita ali em cima. Só que com o passar dos anos, que o advogado já tem vários clientes, ele vai pegando aqueles modelos e digitando em cima, só que às vezes acontece erros. Por quê? Porque ele esquece de deletar, né, informações do cliente anterior, aí já mistura informação com o cliente novo, já começa a acontecer erros por falta de leitura, por falta de tempo, por falta de atenção. Então, nós precisamos ter muita atenção nos modelos, né, que a gente vai pegando, copiando e colando em cima, para que não saia erros. Já aconteceram erros grotescos de advogados enviarem para o fórum, às vezes arquivos errados, às vezes arquivos pessoais, né? Ele com a amante, ele com a mulher, não sei, arquivos pessoais e indevidos. Aí eles, às vezes, por erro, por pressa, acaba anexando coisa indevida e enviando para o fórum. Então, isso, gente, é comum, tá? Não é uma coisa rara, aconteceu isso uma vez só. Não, é bem comum o advogado pegar modelos anteriores e ir digitando em cima sem deletar ou colocar anexos indevidos, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala ainda daquela figura da Coca-Cola, ao olharmos a gravura, descobrimos rapidamente do que se trata, né? A Clara, rapidinho, já falou, é rótulo de refrigerante. Embora não reconheçamos diretamente os signos. Os signos, o que é isso? São o idioma, as letras. A gente não conseguiu identificar que letra que era, né? Que o constitui. No processo de compreensão da gravura, nos baseamos com propagandas semelhantes, em nossa língua. Nos recursos gráficos, como as listras e bolhas na parte inferior, nas cores e numerais, etc. Enfim, usamos as marcas tipográficas para ler o texto anterior. O que é interessante é que as empresas, elas contratam, né, agências de publicidade e propaganda para fazer a sua marca, a sua logo, de forma exclusiva, né, de forma que não exista no mercado. E que cada consumidor bata os olhos, né, e veja que significa, já remete àquela marca. Então, vamos ver mais textos sobre isso. Esse daqui mesmo. Dá uma olhadinha esse está em japonês, né? Mas dá uma olhadinha no que ele está oferecendo.
Assim como no texto anterior, o texto abaixo não contém signos comuns à língua portuguesa. Mesmo assim, será que você consegue descobrir do que ele trata? O que vocês acham? É uma propaganda de bala para mau hálito dele. Bala? Para mau hálito. Isso, mau hálito. Todos concordam? Alguém mais concorda? Só nós temos um recurso suplementar atrás da pessoa, que olha lá, uns balõezinhos, né? O cara, todo de terno e gravata, ele começa a falar com a moça, está no restaurante, tem uma taça em cima da mesa, e a moça desmaia. Tá vendo lá no fundo? Daí que a Clara tirou, né? Mau hálito, ele está com mau hálito, começou a falar e a moça desmaiou. E aí vem o da imagem da frente oferecendo essas balinhas aí. Como é que eu sei, gente, que são balinhas? Se eu não souber japonês nem inglês, como é que eu sei que são balinhas? Quem me ajuda? Cristina, Daniela, Jennifer, Eric. Quem que ajuda? Ana Júlia, Amanda. Da imagem do fundo, professora, a gente olha e observe, que dá a entender, né? Isso. E também a imagem do fundo e também as cores, né, Jennifer? Sim. As cores são dos pacotinhos de balinha, por conta das cores também. Aí você supõe que sejam balinhas. Vamos analisar a próxima, pessoal. As gravuras do texto abaixo, associadas à identificação das palavras cognatas e repetidas, public and toilet, nos permitem inferir facilmente o significado global do texto. Observe-o atentamente e descubra a mensagem contida no texto. Bom, nós temos uma parte em japonês, uma parte em inglês. Mas mesmo que eu não saiba japonês nem inglês, que a gente nem vai ler isso porque não é aula, vamos analisar as imagens, tá? A primeira imagem, ele está onde? O que aquela primeira imagem significa para você? Quem que ajuda aí? Jogar o cigarro no chão? Isso. Parece que é uma luminária de rua, né? Na primeira imagem. Ele está na rua. Aí ele joga o cigarro no chão. Aí depois, o que acontece? Tem uma folhinha. Essa folhinha significa o quê? Folhinha quebrada. O cigarro pode incendiar alguma vegetação? Isso, tem uma folhinha quebrada, que provavelmente seja uma folhinha seca, né? Uma vegetação. E aí o cigarro que ele joga, a bituca de cigarro que ele joga, pode causar incêndio, que é a última imagem. Gente, mesmo sem saber japonês ou inglês, nós conseguimos entender a mensagem do texto só pelas imagens. Então, isso que é interessante dos recursos suplementares. Se você pegar um texto que você julga não saber ou não conhecer, mesmo que seja em português, você tem as imagens para te auxiliar. Aconteceu isso em um dos exercícios que eu passei para vocês, antes, né, da nossa suspensão das aulas, um daqueles exercícios do ENAD, eu não lembro qual, mas tinha um gráfico do lado. Aí uma aluna, na verdade, uma aluna do noturno falou assim, eu não sei ler, isso não é meu assunto, isso é difícil, isso eu não consigo, isso eu não posso. Aí eu falei, mas você nem leu o texto, porque a resposta está no gráfico. Se você ler o texto e observar o gráfico, você consegue responder.
porque a resposta estava no gráfico. Não sei se vocês lembram desse exercício do ENAD que eu passei, que tinha um gráfico, né? Então, assim, o primeiro momento, o aluno fala, não posso, não consigo, não quero, não sei. Então, esse já é um bloqueio natural, é do ser humano isso, tá, gente? Não é só você ou outro aluno, é todo ser humano. O primeiro momento é já não consigo, não quero, não posso. Por isso que todo texto nós precisamos ler 3 vezes. Essa informação eu vou falar para vocês em todas as aulas. Leiam o texto 3 vezes. Por quê? Porque na primeira vez você está com esse bloqueio aí. Não posso, não consigo, não quero. Na segunda vez, você já se acalma, já deixa eu analisar melhor isso. E é na terceira leitura que você consegue interpretar qualquer texto, ok? Mesmo em japonês, ou em inglês, ou em outro idioma. Agora nós temos o próximo aqui. Não precisa nem ler em inglês, tá? Só observe essa imagem. Usando as mesmas estratégias, será que você também consegue descobrir que mensagem o texto a seguir quer passar? Olha só a imagem, pessoal. O que vocês conseguem entender? Marcelina, você está muito quieta hoje, hein, Marcelina? Clara. Não, aqui é interessante, né? O cigarro mata, né? O cigarro então, mata. aqui eles fizeram uma analogia bem divertida, né, sobre o problema do tabagismo. Isso mesmo, Marcelina. O cigarro causa acidentes. Ponto. Tá? Essa é a mensagem. Agora, antes de ler essa mensagem, eu não tinha ideia de que o cigarro causava acidente de trânsito. Já passou isso na cabeça de vocês? Alguém já pensou nisso? Porque a gente vê tanto que é o álcool que mata, né? A bebida alcoólica, a embriaguez, mas o cigarro também causa acidente. Por quê? A pessoa se distrai no volante para pegar o cigarro na bolsa, para acender o cigarro, né? E aí, por segundos, acaba deixando de olhar para frente, ou olhar a visão para frente, né? Ela se distrai procurando o cigarro e acendendo o cigarro. Ou, às vezes, o cigarro cai no colo, ou cai, né? Aí a pessoa quer apagar o cigarro, também causa acidentes. Então, eu não tinha imaginado nunca ouvi falar que o cigarro também mata. Alguém já tinha pensado nisso, ouvido falar sobre isso? Não, mas e fora que o cigarro ele pode causar uma infração também, porque você vai ter que estar usando uma mão para pilotar e outra com cigarro. E para dirigir, você tem que estar com as 2 mãos no volante também, né? É verdade, ainda tem isso. Talvez eles já pensassem. Eu lembro de muito tempo atrás, uma menina ali perto da Ceará, que foi procurar um batom na bolsa e procurar o batom, né? Abrir o batom para passar o batom enquanto estava dirigindo, aí ela capotou e acabou morrendo. Mas por conta do batom, a gente não ouve, né, falar, o acidente foi causado por conta do cigarro. Muito legal. Então, observe atenciosamente as marcas tipográficas presentes no texto e reflita um pouco. Você consegue perceber alguma relação entre esse texto, né, do carro, ali do cigarro, e o anterior? Quem lembra qual que era o anterior? Ambos abordam os mesmos temas sobre as mesmas perspectivas. Vou voltar aqui. Esse texto do cigarro com esse texto anterior. Qual que é a relação? Professora, a conduta social
do fumante, no primeiro texto, de jogar a bituca que pode pegar fogo, e a segunda do uso do cigarro dirigindo pode causar acidente. Isso. A relação é o cigarro, né, Walter? Seja o que acontecer, se é de jogando fora, ou acendendo ele, ou fumando, né? É o cigarro. Às vezes também ele vai jogar o cigarro fora e ver onde que o cigarro caiu, também pode causar esse acidente. Então, ambos abordam os mesmos temas, concordam? Causam acidente, ou acidente na vegetação, ou acidente no trânsito. Tudo bem? Agora vamos ver esse texto aqui. Não é para ler, tá? É só para observar as imagens. Então, nós temos... O que está falando nessa imagem da mulher aí? Quem que olha para a gente a imagem? O que está acontecendo nessa imagem? Como sempre, o cigarro de novo, né? Isso, a mulher está fumando. E parece que ela é o quê? Uma aviadora, né? Está vestida lá, ó, de uniforme de aviação, né? O capacete da época, o aviãozinho do lado, né? E aí a mulher com um cigarro, ou seja, já era uma época, você vê que é antigo isso, né? Uma época que já era raro ter mulher nas Forças Armadas e ainda pilotando, né, gente? Então, os 3 textos anteriores, por exemplo, é o conhecimento que temos sobre os males causados pelo tabagismo, sobre as regras de conduta social que regulam o fumo em ambientes públicos e a forma como ele era visto até algum tempo atrás, que nos ajuda a entender cada texto e estabelecer diferenças e semelhanças entre eles. Da mesma forma, as imagens, a disposição das informações na página, palavras em destaque, números, títulos e subtítulos, nos ajudam a inferir o conteúdo dos textos, especialmente quando não temos conhecimento linguístico suficiente para entender todas as palavras, porque as palavras estavam em outro idioma, mesmo. Então, isso que eu quero deixar claro. Por que eu trouxe textos em outro idioma para vocês? Na verdade, outros idiomas, né? Para vocês observarem a importância das marcas tipográficas, ou desses recursos suplementares em um texto. Então, mesmo sem ler o texto, mesmo sem saber, né, o inglês, o japonês ou a outra língua, nós conseguimos compreender a palavra-chave, o principal conteúdo, né, o principal conceito. Nós puxamos na nossa memória o que nós sabemos sobre esse assunto, conseguimos discutir sobre esse assunto, tá? Mesmo sem conhecer o outro idioma. Então, isso que eu quis provar para vocês, a importância desses recursos suplementares. Por que essa conversa, gente? Porque os alunos não têm o hábito de ler, analisar, parar um pouquinho para tentar entender por que o autor colocou aquela marca tipográfica ali, tá? Isso é muito importante que vocês entendam. Esse é o propósito da minha fala hoje. Sempre atentar-se para as marcas tipográficas e o porquê elas estão ali. Se o autor do texto colocou a palavra em negrito, em maiúsculo, sublinhado, aspas, itálico, colocou imagens, gráficos, figuras, tabelas, é para chamar a sua atenção.
é para dar informação adicional, tá bom? Então, assim, atentem-se a essas marcas tipográficas. Então, da mesma forma, né, as imagens, à disposição delas, na página, as palavras em destaque, os números, os títulos, os subtítulos, nos ajudam a inferir o conteúdo dos textos, especialmente quando não temos conhecimento linguístico suficiente para entender todas as palavras. Eu sei que vocês estão no primeiro semestre, né, de Direito, estão ainda entrando na faculdade, estão ainda tentando se habituar com a linguagem, né, com os conteúdos. Tem gente ainda que está, né, meio perdido, mas tenham calma, tá? E o mais importante, força de vontade, né, determinação de conseguir entender os conteúdos, as matérias e principalmente, né, os textos dados pelos professores. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem? Então, vamos para o próximo. Baseando-se no seu conhecimento prévio e nas marcas tipográficas, você é capaz de ler o texto ao lado? Na verdade, é abaixo, né? Dá uma olhadinha, não, sem ler em inglês, não precisa ler em inglês, só observa as imagens. Quem que fala agora? Quem que fala o que está acontecendo? Henrique, conseguiu entrar, Henrique? Que bom. Oi, Walter, pode falar. Pela a imagem, a impressão que dá é que é uma propaganda de um celular que toca música, né? Então, é o que vem na cabeça pela essa imagem, assim, sem ler o texto. Quem complementa a ideia do Walter? Bom, parece que eles estão comemorando de alguma forma, não sei se uma ligação ou através do celular, mas aparentemente estão bem felizes e dançando, né? Isso. Estão bem felizes, eles estão comemorando, estão dançando, tirando, né, fotos por meio do celular, né? Tirando as selfies e usando o celular. De qualquer forma, o celular é que traz esse momento para eles, né? Porque é o celular que registra a imagem deles pulando, dançando, comemorando. Muito bem. Mais alguma observação? E o próximo? Qual o objetivo deste anúncio? Professora, Pode falar. eu acho que se fosse hoje em dia, a imagem do celular seria totalmente ao contrário, né? Porque hoje o grande problema é que as pessoas dão mais atenção para os aparelhos celulares do que para os momentos com os amigos. É verdade. Mas eu já vi algumas imagens dessas, pessoal na praia pulando, né? E alguém tirando a selfie para eles, a selfie não, a foto para eles. Mas é verdade também, né? Que talvez ainda, como o celular é velho, né? O celular é antigo, a gente vê pelo modelo do celular, as pessoas ainda estivessem no momento de amizade, né? Confraternização, comemoração juntos. Depois, né, mas com o passar dos anos, que as pessoas ficaram mais individualizadas, né, mais sozinhas, digamos assim, ela e o celular. Isso, porque dá para ver que essa imagem é mais antiga, né? Essa propaganda é mais antiga. Muito bem, Vitor. Agora, Vitor, me fala da próxima. Qual que é o objetivo desse próximo assunto? Sem ler o texto, tá, gente?
sem ler em inglês. Nós temos a menina com fone, né? Com CDs ali do lado. Antigamente a gente usava CDs, né? Hoje a gente usa pendrive. Pendrive em inglês não fala pendrive, sabia, gente? Quem que sabe falar pendrive em inglês? Alguém sabe? Não? Chama flash drive. Eu não sei quem é que inventou a palavra pendrive, mas não é pendrive, é flash drive. Bom, aqui qual que é o objetivo desse texto? Quem ajuda? Vitor, quer ajudar? Não? Bom, eu acho que essa propaganda é uma propaganda sobre aparelho, né? Que toca CD, de músicas e tal. Ela tem um aparelhinho na mão. Eu não sei se é da época de vocês, mas ela tem um aparelhinho na mão que ouve música, que antigamente chamava de MP3, né? E aí tem esses álbuns lá em cima à esquerda de autores, e ela está ouvindo o aparelhinho, ou seja, o objetivo deste anúncio é a compilação, né, de cantores favoritos nesse aparelhinho, que a pessoa pode ouvir seus cantores favoritos, ok? Então, essa seria a ideia do texto. Seria a venda, né, a propaganda desse aparelhinho aí que ela tem na mão e está ouvindo, né, as músicas bem feliz lá, bem faceira. Então, vimos que as informações não verbais de um texto, dentre outros elementos, nos dizem muito a respeito do mesmo. Para praticar um pouco mais, use as marcas tipográficas para descobrir os significados contidos nos dois textos a seguir. Então, ó, nós temos um outro texto do lado esquerdo. Tem a mulher lá com o bebê, um homem de xadrez, a mulher de blusa preta, um outro homem de camisa azul, não dá para ver. Aí vem vindo uma mulher de roupa bege, de costas, tá? Ela vem vindo. Você vê que a família estava toda junta no primeiro quadro. No segundo quadro, a família já meio que se abre, né? No terceiro quadro, o que aconteceu? Quem fala para mim o terceiro e o quarto quadro? Bom, professora, parece que a segunda imagem para a terceira é uma porta que se abre. E quando ela entra dentro do estabelecimento, ela vê uma propaganda de um desodorante. Eu acredito que seja isso. Ou ela que tá fedida, né? Todo mundo saiu correndo, abriu alas. Não é verdade? Verdade. Sem ler a propaganda no outro idioma, sem ler aquela plaquinha azul, a família estava toda junta, reunida. De repente, vem chegando uma mulher fedida, digamos assim, não cheirosa, né? Mal cheirosa, como dizem. E aí a família vai se abrindo, né, para a mulher passar. Ok? Sem a gente ver a plaquinha ali. Então a gente chega nessa conclusão. Concordam? Professora, mas eu concordo com a colega, porque parece que essa família é um adesivo, é tipo uma técnica de propaganda, entendeu? Foi o que deu a entender. Não, esse é um texto, né, de propaganda mesmo. Uhum. É isso mesmo, Vitor. É um anúncio publicitário fazendo a propaganda do desodorante ali na plaquinha azul. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente não precisa saber o inglês para ler ali a plaquinha azul, para tirar nossas conclusões, né? Que no final
nós temos aí a propaganda do desodorante, em que as pessoas se isolam, as pessoas saem de perto quando está muito fedido. É dizer que vocês nunca saíram de perto. Ai, gente, vamos lá. Então, gráficos e imagens são frequentemente usados para nos auxiliar na compreensão de outras informações verbais. No texto a seguir, por exemplo, eles se complementam. Identifique as palavras cognatas e as repetidas. Recorra ao seu conhecimento prévio e infira o significado das palavras desconhecidas e use as marcas tipográficas. Então, durante a leitura, procure descobrir o tema central do texto e 2 contrastes apresentados no texto. Ok? Então, sempre no a seguir, na verdade, era o anterior, tá? O texto anterior. Agora, alguma pergunta do plano 8, gente, que era dos recursos suplementares, que nós vamos mudar para o plano 9. Eu acho que ficou bem claro. Professora, eu tenho uma dúvida em questão que eu entrei um pouco atrasada. O negrito pode ser utilizado a qualquer momento? Na verdade, Michele, essas marcas tipográficas, elas não podem ser usadas em qualquer momento, tá? Principalmente em textos acadêmicos, textos científicos, o texto precisa ser corrido. Mas nada me proíbe de usá-los. Se eu quiser usar o negrito num texto acadêmico ou num texto científico, por exemplo, eu preciso de um propósito. Como eu disse para vocês, o porquê que o autor colocou ele em negrito, tá? Então, eu tenho um texto acadêmico, né, um científico, sua monografia aí do direito, mas eu tenho uma palavra que eu quero muito destacar. Eu quero chamar a atenção do leitor. Então, eu posso colocar em negrito. O importante vocês saberem que vocês não podem colocar, usar o negrito constantemente. Eu uso o negrito aqui, o outro lá no meio, o outro lá no fim. Eu não posso ficar negritando tudo, tá? Por quê? Porque o negrito, ele é para chamar a atenção do autor, certo? Então, assim, não tem uma regra que proíba de usá-lo. Mas no texto acadêmico, sugere-se que ele seja limpo, né? Ele seja mais sem marcas tipográficas. Mas ontem mesmo eu estava lendo um texto acadêmico, que era o Panorama Nacional dos Gestores no Brasil, tinha muitos gráficos, muitas tabelas, negrito, tá? Num texto acadêmico. Então, assim, não tem uma lei, né, uma regra que proíba. Só mesmo a questão do bom senso. Tudo bem? Tudo bem, Pessoal, mais obrigada. uma pergunta sobre as marcas tipográficas para a gente provar o próximo texto? Tudo certo? Vocês estão muito quietos hoje? O que foi? Estão dormindo aí? Tá acordado, Walter? Tudo certinho, professoras. Acho que foi. O pessoal compreenderam bem, que foi bem aproveitosa essa primeira aula aí. Então, vamos para a segunda agora. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem abrir o microfone e perguntar na hora, tá? Não precisa ficar com vergonha, não. Eu gosto que vocês participem. O próximo plano de aula, que é o 9, fala sobre os aspectos socioculturais e o texto. Bom, o que é sociocultural? Vamos começar por essa palavra. Marcelina, minha amiga, o que é a palavra sociocultural significa para você? Aquilo que tem influência da convivência com o meio, né? Então, não é mero algo pensado, mas são os aspectos da sociedade, da cultura do entorno que vai interferir no texto. Então, por exemplo,
existem alguns países que têm dialetos, para nós também, em termos de tanto de público quanto de região geográfica, nós temos um determinado modo de falar, de comportamento e de texto. Isso. Aham. Então, nós temos aí a questão de sociedade, né? E cultural, que é a cultura dessa sociedade. Então, a gente vai discutir, conforme a Marcelina falou aí, né? Essas questões. Bom, quando eu falo de sociocultural em um texto, eu já penso o quê? Que vai me mostrar aspectos da sociedade, da cultura dessa sociedade dentro do texto, tá? Quando a gente fala em sociocultural, é que eu quero só explicar para vocês, na verdade, como o plano de aula, não sei se vocês chegaram a ler o plano 9, mas como o plano de aula direciona para Machado de Assis, eu também direcionei a minha fala para Machado de Assis, tá? Mas eu quero explicar, antes de entrarmos no Machado de Assis, nesse autor, que pode ser qualquer temática que envolva a sociedade, tá? Pode ser qualquer problema racial, de todas as diversas raças, do multiculturalismo, dessa miscigenação racial, pode ser qualquer atividade, né, também de gênero, né, que abrange a sociedade. Então, essa palavra sociocultural, ela é muito ampla, porque ela envolve todos os aspectos que envolvem, que ocorrem na sociedade. Então, a sociedade, ela é uma sociedade mista, né? Ela tem família extensiva, famílias grandes, tem famílias nucleares, que são as famílias pequenas, né? Só o pai e a mãe, ou só a mãe e o filho. Nós temos famílias de todos os tipos, principalmente no nosso país, né? Nosso país é o país, eu acredito que seja o país mais miscigenado, mais misturado que exista, por conta desde o processo de colonização, como ocorreu a colonização, né? Já com a influência dos índios nativos, dos portugueses, né? Os brancos colonos, os negros escravizados, daí outros povos que vieram para cá também, na época do Brasil colônia, né? Espanhóis, os japoneses, os alemães e outros povos que vieram para cá, e essa mistura ocorreu no país ao longo aí de 400, 500 anos. Mas, de qualquer forma, só quero que vocês entendam que aspectos socioculturais, eles abrangem todos os aspectos da sociedade. E a sociedade é composta por pessoas, né? Por cidadãos. Então, todos os cidadãos, brasileiros ou não, que moram no Brasil, compõem a sociedade que transmite essa cultura. Então, essa palavra é muito ampla, tá? O plano 9, se vocês tiverem curiosidade depois de ler, é lógico que vocês terão que ler, porque tem uma tarefinha lá no final, né? Ele direciona para questões raciais, né? Questões, por exemplo, da escravidão, ele direciona Machado de Assis, e ele direciona o tema, por isso que eu direcionei aqui também, tá? Então, vamos ver. Para qualquer tipo de leitura e consequente interpretação sobre determinado texto, é fundamental que o leitor tenha a preocupação de considerar aspectos que muitas vezes estão fora do texto, mas que são extremamente importantes
para a elaboração de uma boa compreensão. Então, às vezes, o que fala aqui? Que quanto mais você ler, melhor leitor, né? Melhor você vai compreender o texto, porque você vai ter uma bagagem cultural, intelectual, para compreender os diversos tipos de texto. E é fundamental saber que quem escreve e de que maneira sua escrita se relaciona com os aspectos socioculturais. Eu já falei para vocês uma vez que quando eu ensino, por exemplo, literatura, dou aula de literatura inglesa. Primeiro a gente estuda a vida do autor, né? Desde o seu nascimento, onde morou, aonde trabalhou, com quem casou, seus filhos. A gente estuda a vida do autor, se era rico, não era, né? O que ele fazia, para depois ler a obra. Então, a gente fala que a gente estuda a vida e as obras do autor. Mas por que isso? Por que precisa saber da vida do autor? Para compreender o momento histórico em que ele viveu, né? Para compreender o momento social que ele viveu, cultural, né? O familiar, o econômico. Todos esses aspectos, eles influenciam na escrita do autor. Então, o que está falando aí? É muito importante você saber quem escreve, né, a vida da pessoa, um pouco da vida, para entender a maneira de sua escrita, ou seja, o que ele escreve, por que ele escreve, por que ele, né, fala mal da sociedade ou fala bem da sociedade, por que ele acusa certas coisas ou defende certas coisas. Então, esse aspecto da vida do autor, de todos os autores, tá, gente? Inclusive os jurídicos também, os textos jurídicos, você vai entender o momento em que ele viveu e por que ele escreveu aquilo. Não é que você tem que investigar a vida inteira, mas pelo menos alguns pontos, né? O ano em que ele viveu, você já vai saber que ano, que aconteceu na sociedade naquele ano, na economia, na política, para saber a influência que ele tem. Entretanto, já há alguns anos tem se dado importância aos aspectos étnico-raciais e à cultura afro-brasileira relacionados ao texto. Eu não sei, eu não lembro direito que ano que foi, mas faz muito. Se alguém quiser pesquisar aí no Google, que surgiu uma lei para que todas as escolas discutissem questões étnico-raciais e cultura afro-brasileira nas escolas e nas universidades, tá? Tanto na educação básica quanto na educação superior. Então, é uma lei que provisiona, né, que prevê que os professores discutam essas questões étnico-raciais e a cultura afro-brasileira. Essa relação é fundamental para reafirmar a identidade da cultura afro-brasileira através da publicação de textos que desviam o foco da rotina, dos hábitos, das crenças do branco e passam a dar força a um movimento que busca expor os aspectos culturais e sociais desse grupo, outro grupo cultural brasileiro. Aí, o plano de aula, ele nos direciona ao estudo do autor, né, renomado Machado de Assis. Não sei se vocês chegaram a estudar Machado de Assis no ensino médio, mas o nome dele, na verdade, é Joaquim Maria Machado de Assis. Ele nasce e morre no Rio de Janeiro. Então, ele nasce em 1839 e morre no ano de 1908. Então, Machado de Assis, gente, ele vive num momento histórico que a corte portuguesa já morava, já estava no Brasil,
Vocês devem saber que a corte portuguesa chegou no Brasil de mudança no ano de 1808. No ano de 1809, chega o primeiro professor, na verdade era um padre irlandês. No ano de 1828, é construída a primeira escola, mas na verdade era um seminário, chamado Seminário de São Joaquim, foi construído no Rio de Janeiro. E somente no ano de 1836 que foi construída a primeira escola no Brasil, chamada Colégio de Pedro II, também no Rio de Janeiro. Tem alguém do Rio de Janeiro aqui? Algum carioca no grupo? Nenhum carioca? Bom, ainda existe lá no centro antigo do Rio de Janeiro essa escola chamada Colégio. Tem algum carioca aí, não? Lá no centro antigo do Rio de Janeiro existe o Colégio Pedro II, ainda existe. Esse colégio é do governo federal. Ela foi a primeira escola construída, tá, no Brasil. Depois de 1836, mais ou menos, na verdade, quase 100 anos depois, 1920, 1930, começaram a construir escolas nas capitais. Então, uma escola por estado. Isso já 100 anos depois. Na verdade, né, gente, já 400 anos depois, porque o Brasil foi colonizado em 1500. E as escolas nas capitais começam a ser construídas em 1920, 1930, tá? Então, foi, assim, um período da chegada da corte portuguesa, que traz para o Brasil a escola, mas para os filhos da corte. Tanto que a escola se chamava Colégio de Pedro II, dele, para ele, seus amigos, seus familiares da corte portuguesa. Não era para o índio, não era para o negro recém-liberto, não era para a raça, né, miscigenada, que já nasceu aí, essa mistura racial do branco, do negro e do índio. Então, o colégio era de Pedro II, tá? Já 336 anos de existência do país. Nós temos, então, o Machado de Assis, que vive nesse período, né, de construção, de fixação da residência, né, da moradia, da corte, da construção no Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, do Teatro Municipal. Então, Machado de Assis vive nesse período político aí, né, de independência do país, ele vive todo esse período. Bom, mas ele era mulato, não sei se vocês sabiam disso. Machado de Assis era mulato, ele tinha mistura, né? Já vinha dessa mistura racial. E ele foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores, um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil, literatura brasileira. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários. Ele era poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetista, jornalista, crítico literário. Ele testemunhou a abolição da escravatura, ele viveu nesse período, e a mudança política do país, quando a República substitui o Império, né? Então, foi na independência do país, também ele viveu esse período. Além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do século XX. Bom, tendo em vista essas informações do autor, como eu disse, não precisa ser muitas informações, mas o momento histórico, político, cultural que o autor viveu, tá? Agora a gente vai ver um pouquinho sobre a postura de Machado de Assis em relação à escravidão e ao racismo.
primeiro é o famoso capítulo 68, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro dele. Alguém já leu esse livro? Já leu esse livro, ou o Vergalho? Ou Memórias Póstumas de Brás Cubas? Já leu, Marcelina? Vocês não leram no ensino médio, não? Sim, há bastante tempo era leitura obrigatória. Bastante tempo, foi ótimo. Era verdade, era leitura obrigatória. Estava na relação dos livros para o vestibular. Então, o vergalho em que o antigo escravo alforriado de Brás Cubas, Prudêncio era o nome do escravo que recebeu liberdade. É flagrado por ele castigando violentamente um outro negro publicamente, açoitando-o com um vergalho. A postura de Prudêncio, mesmo alforriado, que é liberto, diante de seu antigo senhor, é de completa submissão, chamando-o de nhonhô e cessando os castigos a pedido desse. Então, aqui, Brás Cubas, no livro Memória Póstumas de Brás Cubas, no capítulo 68, o autor Machado de Assis aborda a questão da escravidão, né? Do racismo, aborda a questão da alforria, quando os escravos foram libertos. Ele aborda o Prudêncio, que é um ex-escravo, cometendo racismo contra os seus pares, né? Agora ele açoitando outros negros. Então, o ex-dono, né, de Prudêncio fala, para com isso. Aí o Prudêncio responde, pois não, nhonhô. Nhonhô manda, não pede. Assim fala Brás Cubas ao leitor. Era um modo, aí é o narrador, né? Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas recebidas, transmitindo-as a outros. O narrador fala, Prudêncio, que era o ex-escravo, tinha que se vingar em outra pessoa pelos açoites que ele recebeu na época de escravo. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Então, o Brás Cubas falando, quando ele era criança, ele montava em cima de Prudêncio, né, como se fosse um cavalo, um cachorro. Agora, porém, que era livre, Prudêncio, né, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desangrilhoado da antiga condição. Agora que ele se desbancava, comprou um escravo e ia lhe pagando com alto juro as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto. Ou seja, Prudêncio, que é um ex-escravo, comprou um escravo. E aí se vingava, né, nesse escravo. O romance escrito e publicado antes da abolição é o retrato mordaz de um típico representante da asquerosa classe dominante, que era o protagonista, né, o narrador, o protagonista Brás Cubas. Mas aqui a crítica não está recaindo sobre Brás Cubas, e sim sobre o ex-escravo Prudêncio, que após liberto, torna-se ele mesmo carrasco de outro negro, que é o escravo que ele comprou. Fica implícita a mensagem amarga do cinismo de Machado de Assis, quando é permitido ao explorado tornar-se ele próprio um explorador. Tem a crítica aqui, né? Alguém gostaria de comentar? Alguém lembra desse livro? Leu o livro? Não?
Esse trecho de Memórias Póstumas é o único que aborda a questão ainda antes da abolição. O texto seguinte que queremos abordar é uma crônica publicada poucos dias após a promulgação da Lei Áurea, sob pseudônimo da coluna que Machado de Assis redigiu, 1888 e 1889, denominada Bons Dias. Então, foi poucos dias após a Lei Áurea. O que é interessante é que, nesse período, Machado de Assis usava pseudônimo, ou seja, ele não assinava com o seu nome, ele usava apelidos, tá? Então, não à toa, Machado de Assis escolhe não assinar os textos, pois assim desfruta de um pouco mais de liberdade para expor suas posições sobre a escravidão e outros temas políticos, sem que tenha que se comprometer publicamente com elas, e assim colocar em jogo seus próprios privilégios sociais. É interessante vocês entenderem que nesse período, aliás, naquele período, e ainda temos hoje, né, nós temos a repressão, né, da imprensa. Naquele período, as pessoas não podiam escrever sobre qualquer coisa, né, não podiam ir contra o império, não podiam ir contra os governantes da República. Como hoje, né, a gente não pode falar mal do governo, por exemplo, porque tem essa repressão. E Machado de Assis, para evitar isso, ele colocava pseudônimos. Eu não sei se vocês sabem, mas as mulheres nesse período, na verdade, até 1900 e pouco, elas não podiam escrever. As mulheres não podiam trabalhar. Vocês sabiam disso, gente? Sabia Amanda, Ana Júlia, Camila, Clara? Vocês sabiam que até pouco tempo a mulher não votava, não trabalhava, não podia sair de casa, além de cuidar dos filhos e das compras, né? A mulher não tinha voz. Sabia, Clara? Sim. Sabia, né? Bom, o que acontece? Quer comentar, Clara, sobre isso? Não. O que acontece, gente? Algumas escritoras, que elas escreviam para jornais, escreviam livros, romances, elas usavam pseudônimos masculinos, ou seja, apelidos masculinos. Oi, Clara? Eu já vi que antigamente, eu vi um filme uma vez que uma menina escreveu um livro e ela não usou o seu nome real, pois acho que na época não permitia, né, mulheres escreverem. Isso. Então, o interessante dessa época é que não precisava ser o nome de verdade, né? O nome real. Podia usar pseudônimos. Hoje já tem, na verdade, eles podem ocultar a fonte no jornalismo, por exemplo. A fonte pode ser oculta, pode ser preservada, como eles falam, né? Mas, em geral, as pessoas escrevem seus nomes, sim. Bom, alguém tem alguma pergunta até agora? Posso prosseguir? Então, ainda falando de Machado de Assis, na crônica que ele escreveu Abolição e Liberdade, o autor aponta de forma bastante sarcástica para o jogo de aparências da abolição da escravidão no país, em que os negros foram alforriados para permanecer na mesma condição de exploração e miséria que antes. Eu não sei se vocês se lembram desse momento da história, mas o país, quando ele decreta a independência, né, do país, ele precisava de consumidores.
ele precisava gerar renda, ele precisava gerar o que a gente chama de capitalismo, né, de compra e venda. Então, o país ele já produzia algumas coisas que antes eles mandavam para Portugal, já produzia a cana-de-açúcar, o açúcar, plantava o café, produzia o café, ele já produzia alguns materiais, né, o trigo, e eles mandavam para Portugal. Com a independência, o grito de independência do país, eles deixam de mandar para Portugal e tudo que é produzido e, né, dentro do país fica para a própria geração de renda do país. Bom, então há controvérsias quanto à abolição da escravidão, que a Lei Áurea ela não foi assim de bom grado, de bom coração, coitadinha dos escravos. A controvérsia é que houve a Lei Áurea para que os negros escravizados passassem a ser consumidores, né? Tudo questão de capitalismo. Por que consumidor? Porque antes, quando eles eram escravos, eles ganhavam, eles recebiam o abrigo, a luz, vamos supor que não tinha luz naquela época, mas recebiam, né? A roupa, a comida, eles recebiam os mantimentos, seja lá os suprimentos médicos necessários. Então, o negro, ele era propriedade do senhor feudal, mas o senhor feudal que bancava, que pagava tudo, né? Todas as despesas do negro, em geral. E com a abolição da escravidão, o negro ele deixava de ser bancado, né? E ele passava a ser liberto e ter que bancar suas custas. Aí ele passou a ter que pagar suas roupas, pagar sua comida, pagar sua moradia, né? Então ele passou a essa condição de consumidor e gerando rendas. Então isso é uma longa história que na verdade não vem à nossa aula, é só para vocês entenderem os porquês de Machado de Assis, né? Na verdade isso daí dá uma discussão de bem mais 6 aulas, né? Para a gente entender os porquês daquele período. Então, trata-se de um senhor de escravos que, de forma hipócrita, alforria seu escravo poucos dias antes da abolição, fazendo um jantar onde se compara a Jesus Cristo e louva sua própria suposta generosidade. Em seguida, contrata seu escravo alforriado por um salário de miséria para continuar exercendo a mesma função de antes. Muitos negros, quando foram libertos, eles foram para a mata, eles, né, saíram das fazendas, foram viver suas vidas nos quilombos, mas, digamos assim, uma metade ficou na fazenda recebendo esse salário de miséria. Aí eles tinham contas, tinham que pagar sua comida, eles tinham contas nas mercearias, né, nos bolichos da vida, nos mini supermercados na época, que chamavam de mercearia, bolicho. Eles tinham que comprar o arroz, comprar o açúcar, comprar o feijão. E aí iam anotando lá, eles tinham conta lá. No fim do mês, quando eles iam fechar a conta, o salário que eles recebiam não dava nem para pagar suas despesas. Então, eles continuaram escravos. Por quê? Porque eles continuavam com dívidas com o senhor feudal. Ele continuava devendo o senhor feudal lá no mercado, né? E continuavam em dívidas, ou seja, continuavam escravos. Só que agora escravos do capitalismo, tá? Lembra bem, né, a situação atual. Ontem estava vendo a reportagem na CNN do endividamento da população.
As pessoas compram, né, as coisas em 1000 parcelas, estão se endividando cada vez mais e não conseguem pagar suas dívidas, suas compras. Então, hoje, em 2020, nós ainda continuamos escravos do capitalismo, não é verdade? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Walter? Professora, eu queria acrescentar sobre esse trabalho que após a lei áurea, os escravos ficaram livres, devido à falta de trabalho ou de oportunidade dos escravos de ir para o campo, que não tinha terra, surgiu esse trabalho que a gente fala até hoje, que é o trabalho escravo, né? A troca da mão de obra por comida, né? Não havia salários, não havia ordenados. E isso me parece que mudou só após a Revolução Industrial, né? Onde surgiu movimentos, né? Que fez com que a mão de obra fosse remunerada. Então, esses escravos, na época, mesmo libertos pela lei, continuaram refém ainda do capital, porque é a troco da sua mão de obra. Isso aí que eu queria acrescentar. No caso, somente depois da Revolução Industrial, isso já era na década de 40, né, Walter? 1900, a Revolução ela começa em 1930, com o Nacional Desenvolvimentismo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas fica no poder vários mandatos, mas Getúlio Vargas é quem trouxe para o país as indústrias. Então, a indústria no Brasil, ela começa na década de 30, 1940, né? E só depois desse período, por aí já em 1960, que surgem os sindicatos, e os sindicatos que requerem uma condição melhor para os seus operários. Porque nesse período, né, de Revolução Industrial, os operários recebiam tão pouco, um salário de miséria, que acabavam trocando o serviço pelo prato de comida, como o Walter falou, né? Como na China, né? Os produtos são baratos, a população é numerosa e eles recebem um salário tão baixo que eles precisam viver, né? Amontoados, eles precisam, eles na verdade têm o sol e a lua, né? Sobreviver, não consegue juntar capital, certo? Então, o Machado de Assis, ele questionava essas coisas. É por isso que Machado de Assis é uma das referências para iniciarmos a conversa das questões étnico-raciais, né, no Brasil. Então, continuando Machado de Assis, ele tem um autor, né, Pancrácio, aceitou tudo. Aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, que é um escravo liberto. A gente estava falando do jantar lá que o senhor feudal fez, um jantar um dia antes da alforria, para oferecer a liberdade e um salário de miséria para que o Pancrácio, esse personagem, continuasse fazendo o mesmo serviço por um baixo salário. E o Pancrácio aceitou. E até o peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me não escovar bem as botas, efeitos da liberdade. Mas eu expliquei-lhe que o peteleco, sendo um impulso natural, não podia anular o direito civil adquirido por um título que lhe dei. Ele continuava livre e eu de mau humor. Eram dois estados naturais, quase divinos. Fala o ex-senhor que continua a dar pontapés, um ao outro puxão de orelhas, e chamo-lhe de besta, quando lhe não chamo filho do diabo. Coisas todas que lhe recebe humildemente, e Deus me perdoe. Creio que até alegre o senhor irá concorrer a deputado, fazendo de sua boa ação propaganda eleitoral. Ou seja, ele alforriou, ele deu a liberdade aos escravos, porém ele continuou humilhando, né, chutando, dando peteleco, falando
palavras, né, que agrediam. Então, Machado de Assis mostra de forma aguda como a abolição da escravidão no Brasil foi um jogo de cena, uma mudança para não mudar nada, mantendo os negros na mesma condição social. Os outros 2 textos são contos pós-abolição, assinados pelo autor, contudo, se ambientam na época da escravidão. O caso da vara é o nome do texto, tá, gente? De 1891, e Pai contra Mãe, escrito em 1898. No primeiro texto, Damião, um jovem seminarista, foge, abrigando-se na casa da Sinhá Rita, a quem pede para convencer seu pai de que ele possa não retornar ao seminário. Damião se apieda de Lucrécia, uma criança negra de apenas 11 anos que é escrava de Sinhá Rita e se ocupa de fazer bordados. O outro conto, muito mais contundente, é o Pai contra a Mãe, em que Machado de Assis trata do ofício de capturar escravos foragidos. Então, algumas obras, vocês viram que Machado de Assis escreveu inúmeras obras, mas em poucas obras, em 4 ou 5 obras, que ele retrata a questão da escravidão no país. Agora nós vamos falar de um outro autor chamado Cândido Neves, que é o autor não poupa sua ironia nem nos nomes das personagens. Se vê desempregado e com esposa grávida. Perdão, falei errado. É um outro personagem, tá? De Machado de Assis. Se não arrumar dinheiro, terá que levar seu filho para a roda dos enjeitados, onde se abandonavam as crianças para o cuidado do orfanato, perdendo a criança. Consegue capturar uma escrava foragida, que lhe renderá uma boa recompensa, mas a escrava, desesperada, implora que a deixe ir. Ela fugiu porque estava grávida. Cândido Neves é o autor principal dessa obra aqui, Pai contra Mãe, tá? Só retomando aí, que retrata que ele capturasse escravos foragidos para poder ganhar dinheiro, né? Era uma forma de vida dele. Diz a Cândido: se Vossa Senhoria tem algum filho, peço-lhe por amor dele que me solte. Cândido, ao arrastá-la pelas ruas, grita à escrava capturada: você é que tem culpa. Quem lhe manda fazer filhos e fugir depois? Após a entrega a seu dono, pelo medo e o esforço, a mulher aborta. Cândido salva seu filho. Com a narrativa, Machado de Assis mostra brilhantemente a diferença do destino de um branco, livre, mesmo que pobre, e uma mulher negra escravizada quando enfrentam o mesmo dilema, mesmo problema. Em Pai contra Mãe, não faltam colocações irônicas de Machado que denunciam o horror da escravidão, colocadas na voz do narrador. Por exemplo, quando descreve a máscara de folha de Flandres, que se colocava para torturar os escravos, e diz: era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e algum vez o cruel. Ou ainda, descrevendo os castigos aplicados pelos senhores, afirma que o sentimento da propriedade moderava a ação, pois dinheiro também dói. Já estamos quase terminando, tá, gente? Os negros escravizados no Brasil, bem diferente de como aparecem na literatura de Machado, não eram meramente coitados submissos. Então, como eu disse, metade era submissa, a outra metade não. A outra metade, eles criaram milhares de quilombos, protagonizaram enormes lutas de resistência, mataram senhores feudais, fugiram e resistiram. Muito diferente da postura cínica que apresenta Machado,
quando, por meio de seu irônico narrador em Pai contra Mãe, afirma: os escravos fugiam com frequência. Eram muitos, e nem todos gostavam da escravidão. Sucedia ocasionalmente apanharem pancada, e nem todos gostavam de apanhar pancada. Só queria ressaltar para vocês como que aconteceu, né, a chegada dos negros no Brasil. Os negros, eles viviam na África do Sul, e na África, nesse período de 1800, né, 1900, eles tinham suas tribos. Uma tribo brigava contra outra tribo, e a tribo que perdesse a luta, a guerra, ela era capturada, ela era aprisionada pela tribo vencedora. Então, a tribo vencedora vendia as pessoas da tribo perdedora. Então, eles começaram a vender os seus pares, os seus colegas, né, de sangue, de cor, para os países. Ou seja, a própria escravidão começa nessa luta de tribos lá na África. Então, eles eram vendidos lá por essa tribo vencedora. É lógico que tudo por uma questão de dinheiro, né? Conta do capital. E o último slide. A ironia de Machado dirige-se não apenas contra os senhores, mas também contra ele próprio, que não deixava de ser um pouco cúmplice desse estado de coisas, e naturaliza o mito de que os negros eram passivos diante da escravidão. Não eram, e diferente de Machado, nunca tiveram a opção de se contentar em escrever linhas mordazes satirizando a escravidão. Para resistir, precisavam lutar, e muito, como ainda hoje o fazem, contra uma sociedade racista que relega a eles o que é mais brutal na exploração e opressão. Ainda hoje, as pessoas negras sofrem discriminação, né? Ainda no ano de 2020, porque tudo isso, né, é muito recente. Eu deixo aí para vocês um livro, né, só de sugestão, não é obrigatório, que é um livro de Caio Prado Júnior, Raízes do Brasil. Ele tem online. Caio Prado Júnior, no ano de 1950, 49, 50, ele escreve Raízes do Brasil. E ele retrata, né, com um olhar que ele estudou na França, ele fez, né, faculdade na França, ele era filho de cafeicultor, ele pertencia à elite cafeeira, a elite, né, dos agricultores, mas ele volta da França com um olhar diferenciado sobre o negro, né, sobre os escravos. Então, Caio Prado Júnior, ele escreve um livro defendendo a mistura racial. Isso é em 1950, só para vocês verem como isso é muito recente, né? Pessoal, vou fazer chamada, não saiam ainda. Antes de terminarmos a aula, deixo aí as atividades propostas no final dos planos de aula. No CIA de vocês, eu também enviei no e-mail, né? Vocês têm uns planos de aula e é preciso que vocês façam as atividades. Essas atividades serão feitas, pessoal, no caderno, tá? Vocês vão fazer essas atividades no caderno. Deixa eu só subir aqui. Só um pouquinho. Professora, Oi. tipo, se fez os trabalhos na internet, tipo, no computador, pode imprimir? Pode imprimir, pode imprimir. É que eu falo no caderno, porque às vezes tem pessoas que não têm impressora, não tem como imprimir, entendeu? Então, é por isso que eu falo no caderno. Só um pouquinho, pessoal, que está fazendo a chamada aqui, tá?
eu bato foto para ir mais rápido do que ter que anotar um por um. Depois eu passo para o meu diário. Gente, alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? A gente já está encerrando a aula. Podem fazer as perguntas. Agradeço a participação de vocês. Como eu falei